mas eu queria agradecer muito você, Bela, por tudo, tá? De verdade, ainda volto a falar. Até bebi um gole de água ali que eu tô uma seca, nervosa. E eu escrevi porque é muito emocionante. E o meu discurso aí é um pouco mais passional para essas pessoas, para esses caras, para essa mulher, para todos e para o espaço. Essa é uma homenagem a quem fez isso acontecer. Eu queria agradecer imensamente a todos que estiveram aqui, ao Ramos, que foi o empreiteiro que fez isso aqui acontecer. Ele é um cara muito, ele não está aqui, mas ele é um cara muito que fez a coisa ser leve e fez a coisa acontecer. E a toda a equipe dele que estava aqui, todo mundo que veio, colocou a mão, a pintora que veio, fez a arte, todo mundo. Porque ninguém caminha sozinho, né? E eu queria agradecer ao Iago pela sua irreverência, pela sua energia infinita, mesmo quando a gente já viu que ela precisa de uma pausa, que você precisa recarregar a sua energia infinita. Você é um furacão, é uma energia que adentra a alma e faz a gente lembrar que a vida presta assim. Semana passada ele estava aqui, pegou a desempenadeira, botou a massa, botou a tinta e ele que descobriu como é que fazia o rabisco do jeito que ele está assim. Foi ele que fez isso, com essa energia. Depois eles descobriram que não ficou muito legal daquele jeito, mas depois eles quero agradecer ao Taoli por ser um buscador, por querer entender qual é o sentido das coisas, por não se contentar em concordar só porque todos estão indo para o lado A ou para o lado B. Por se contentar com o que faz o teu olho brilhar. Por se contentar mesmo descontente, mas sabendo que aquilo é bom para todos. Você é uma fortaleza, daquelas impressionantes e que instigam. Como pode, né? Não tem a necessidade de se impor, de assustar, porque essa fortaleza ela simplesmente é. E você simplesmente é. Quero agradecer ao Vicente por ser mais do que esperam de você. E as pessoas esperam muito de você. E mesmo assim, você é mais do que um mestre, mais do que um conhecedor, mais do que um matemático. Você dá ligando as coisas. Você consegue trazer as pessoas junto a você. Obrigada por terem investido no relacionamento entre vocês três. A Impulso não tem um líder a se inspirar. A Impulso tem uma relação a se inspirar. Como diria um sábio contemporâneo, 1 mais 1 dá bem mais que 2. A expansão da escola não se dá somente no aspecto físico. O relacionamento de vocês é tão potente que precisou abrir espaço para mais gente chegar. E não somente mais gente, mais fluidez, mais abundância, mais conforto, mais acolhimento. Eu sabia que daria certo. Quando tarde da noite o Iago ligou para o Taoli e falou: vamos fazer dar certo, irmão, vamos fazer dar certo. E ele tinha um tom nunca antes visto. Eu nunca ouvi o Iago falar daquele jeito. Nunca. Mas ali eu já sabia que isso ia dar certo. E não surpreendentemente, quero agradecer a vocês, aos alunos que fazem essa escola ser o que ela é. A Impulso não é nada sem vocês. Ah, mas eu me sinto bem na Impulso. Parabéns, é você que faz. É você que faz. Muito obrigada por colocarem o coração de vocês, por colocarem energia, por fazerem esse espaço ser o que ele é. São vocês que fazem isso.
igual, de verdade, obrigado. Obrigado, sorte a nossa por você por aqui. Perdeu São Paulo, já era. Já era. Vocês querem falar alguma coisa? Eu tenho uma paradinha para falar, mas eu esqueci. Posso? Não, tá. Caramba, chegou. Chegamos. Galera, a gente vai falar mais um pouquinho. A gente ainda vai se mexer, tá? Mas algumas coisas precisam ser ditas, porque é sobre isso. Bom, primeiro agradecer muito a Bela, de coração, porque falar sobre a gente é muito... ainda é muito... não fica muito claro às vezes, porque a nossa relação é uma parada que flui mesmo. Eu tenho vários amigos que têm sócios e que não têm relações boas, né? E todo mundo que eu conheço fala sobre isso, sobre caralho, ter sócio é muito difícil, é desafiador, não sei o quê. Eu fico bobo, porque... porra, é bom pra caralho. E é uma sorte, com certeza, mas também é uma construção, também é uma vontade, também é uma verdade que brota e que a gente quer a mesma coisa. E a gente quer... a gente abre mão de muita coisa para isso acontecer. E acho que a gente só está aqui hoje porque somos três, de verdade. Bom, dito isso, eu vou escrever algumas coisas e vou tentar organizar minhas emoções para não chorar muito. Um pouquinho eu vou chorar, tá? Eu sou esse. Eu queria muito começar agradecendo, óbvio, a cada um de vocês, porque como a Bela falou, isso aqui só acontece porque cada aluno vem aqui para se mexer, para viver e para se conectar de uma forma diferente, né? Eu quero agradecer muito os meus pais, a minha mãe que está ali sentada, por me ensinar o que é amor, que é ser de verdade. Quero agradecer muito ao meu marido, Gabriel, que me sacode todo dia e que provavelmente sem ele a gente talvez não estivesse nesse espaço aqui, né? Quando a parada fez tum, e aí vamos ou não vamos, foi esse cara que doido, que sonha, que é maluco, que falou, cara, é isso, bora, não tem outro momento, vai pra cima, né? E essa ligação que a Bela falou foi nutrido dessa pessoa. Então, muito obrigado, de coração. Eu quero agradecer aos meus sogros que me ensinam todo dia que amar é uma escolha. Eles têm a história mais linda que eu conheço. Se conheceram pela janela do prédio e são o primeiro namorado um do outro até hoje. E é muito bonito. E hoje é aniversário do meu sogro. Flávia, sua vida é um presente, de verdade. Denise, você é energia. Vocês acham que a gente tem energia? A minha sogra, então, puta que pariu, Duracell ficou no chinelo, se espelhou nela. Hoje também é aniversário do Marcinho, que eu sei que está sendo... Bom, eu ia falar bastante da gente, porque eu sinto que a escola é sobre conexão. O que tem de diferente aqui é como a gente se conecta. E isso transbordou na nossa relação, né, nessa nossa parceria, e eu acho que eu ouço isso de vários alunos que já foram em escolas de movimento pelo mundo todo, alguns, né? E falam isso, que a construção que a gente tem aqui é uma construção de afeto, de conexão verdadeira, e que isso, para mim, é o grande segredo da Impulso estar dando mais um passo na direção de crescer e com essa comunidade tão incrível. Então, Vicente, Daudi, eu sou extremamente grato, eu não sei nem
quanto dizer isso para vocês, porque a minha vida é muito melhor desde que a gente está junto. Eu sou casado, mas eu vivo um trisal também. Vários casamentos aí, amor. E, caralho, é muito doido, porque o Pablo falando aqui na palestra, várias coisas vão ficando claras, né? Como essa necessidade mesmo. Muita gente vem aqui na escola e... o que vocês fazem, né? O Gabi fala muito sobre isso. Vocês têm que ter uma maneira mais fácil de falar, o que vocês fazem, vai deixar fácil para todo mundo. E realmente, acho que essas coisas vão se clareando, né? Elas vão aos poucos ficando mais claras, mas a verdade é que é complexo. É difícil falar, é difícil verbalizar tudo o que a gente faz e as camadas do que a gente faz. Porque não é só sobre se mexer. Pelo menos não é pra mim. E talvez muitos de vocês cheguem aqui por se mexer, por uma demanda física. Mas essa demanda física, na verdade, está só explodindo uma demanda que é mais profunda. Que é uma demanda de conexão, de bando, de ver uma criança brincando, de estar junto com a vida acontecendo. E que eu sinto que a nossa sociedade está cada vez mais a gente, e cada vez mais uno, cada vez mais separada. Então, o que eu percebo aqui na escola é que a gente vem, muitos de vocês chegam aqui por esse motivo que às vezes a gente nem consegue verbalizar, mas que a parada que está por baixo é uma camada coletiva, é uma necessidade humana, é uma necessidade de falar com o outro, de ser com o outro, de fazer, de viver. E isso é realmente complexo, né? De falar para uma pessoa assim que chega na porta. Então a gente tem várias ferramentas para isso, mas a verdade é que você só vai entender o que é isso se você viver, né? Tem um pesquisador que eu gosto muito, Jorge Albuquerque Vieira, que ele fala muito sobre conhecimento tácito, né? Que é os conhecimentos que a gente só entende vivendo. E desculpa, a gente não é simples, a gente não vai ser resumido em uma frase, mas sim, vamos fazer esse trabalho sempre de tentar falar para as pessoas o que a gente é. Então, se você realmente quer entender, né, os amigos de vocês, deem experiências para essas pessoas. Sejam também essa célulazinha que vai para sua casa, para sua família, puxa a galera. Porque eu vejo que muito dos problemas da nossa sociedade é porque a gente está cada vez mais desconectado de si e do outro. Então, eu realmente espero que essa escola seja um templo, um transformador, um impulso para conexões. É isso que eu planto, que eu tento todo dia, em cada aula, em cada glória que eu dou, os alunos que sabem disso. E é isso. Muito obrigado. De coração. Bom, galera. Alô? Ainda bem que eu não preparei nada pra falar aqui. Se eu tivesse preparado, eu ia jogar no lixo. Essa galera aí, então. Sarrafo sobe de todos os lugares. Mas só, enfim, lembrar um pouquinho, né, que isso aqui é um grande fechamento de ciclo, né, que a gente está fazendo. Eu lembro em 2013, 12 anos, né, quando eu vi o primeiro videozinho lá do Portal, principal referência, para a gente começar isso aqui. Vi o vídeo dele na internet, um amigo da Captura que postou, e aí eu mandei um e-mail, olha, muito legal isso que você faz, muito eu quero ser professor disso aí também. Não, queria ter guardado esse e-mail, não guardei, mas mandei lá um e-mail em 2013, né? Aí nada, não tinha Instagram, não era nada.
Aí em 2016, ele veio para o Rio, né, uma cagada. Ele veio para cá para o Rio, o Rodrigo Sabino, da TIC, trouxe ele para cá, né? E eu tive o privilégio de fazer o workshop mais vazio, provavelmente, do Portal dos últimos 20 anos. Eram 17 pessoas, assim, foi quase mal particular. A gente aprendeu a sentar, deitar, rolar, correr atrás de bolinha, treino de cachorro. Foi bem divertido. Paguei caro por isso. Fiquei impressionado. É isso que eu quero. Eu quero menos professores. E aí, 2019, né, foi minha primeira aula de movimento aqui, nessa sala, aqui, 6 anos atrás. E Cris e Eldo estão ali, estavam aqui, né? Então tem 2 pessoas que estavam aqui desde o início, legal. Calma. Falando de alunos. E, enfim, é legal vocês saírem aqui. E quando a gente começou, em 2019, a dar aula de movimento, um dos, talvez o primeiro aluno de verdade mesmo, que eu tive a honra de ter antes de eu ser professor, né, de eu me sentir como professor de movimento, quando eu estava tateando muita coisa, não que eu não esteja ainda hoje, né, que a gente está tendo uma experiência. Foi o Tauri, né, que estava em 2019, claro, óbvio, era o aluno mais dedicado, aluno mais, né, olhão assim, desse tamanho. Era sugar tudo que a gente tinha, que a gente não tinha. E não é à toa que hoje ele está aí, né? A gente, em 2021, eu lembro quando o Ju e eu, que era minha sócia na época, chamamos o Tauri para dar aula, 2021, né? Chamamos o Tauri para ser professor, ele não tinha ideia do professor que Tauri ia vir a ser, ele sabia do que era possível, né? Mas não sabia que era mais do que a gente esperava. Em 2022, eu acho que se eu estiver errando demais, se eu estiver errando, mas em 2022 a Bianca e o Iago vieram para o Vértebra, na época, né, na escola antiga do movimento, vieram lá praticar com a gente. E, enfim, bom, você olha e você fala, cara, isso aqui é fora da curva, né? Não é normal. E, enfim, e aí em 2023 eu lembro da gente começando a impulso. E aí em 2023 o Rafa estava lá também, na primeira aula de inovação. E antes disso, eu me perdi. Em 2022, eu lembro de eu e Tauri indo na casa do Iago. Porra, vamos chamar o Iago para ser sócio. Tomara que aceite, né? Que ele esteja disponível, né? Acho que vai ser super legal, né? A gente foi lá, chegou lá e... Vocês sabem como eu conheci o Tauri? Vou contar isso, que isso é muito legal. Eu estava num clube aqui do Rio e o Tauri estava tipo num cantinho fazendo parada de mão com uma garota, com uma ex-namorada. E aí eu nunca falo com ninguém nessas situações, né? Só que era tipo pós-pandemia, não tinha acesso a ninguém. E eu falei, caraca, eu preciso conhecer essa pessoa que está aqui, num lugar que eu sempre venho fazendo parada de mão. E fui lá e enchi o saco dele. Ele deve ter me achado mala, inclusive. Eu falei, você está fazendo parada de mão? Eu faço parada de mão. Me exibi tantinho. O Gabi sempre enche o saco para eu ficar me mostrando que eu nunca faço essas paradas. Mas aí eu conheci o Tauri me falou, né? Ah, você conhece a cultura do movimento, não sei o que. Começou a conversar e me mostrou, né? O Vértebra e tal. E depois eu fui aluno do Tauri por muito tempo. E depois consegui também fazer aulas no vídeo. Mas são momentos, assim, muito pontuais que mudam tudo, né? Provavelmente em algum outro momento talvez eu conhecesse o Tauri, o Vicente. Mas uma coisa tão pequena
Mas assim que eu conheci, eu falei, caralho, que cara maneiro. Entendi nada do que era a cultura do movimento. Falei, nossa, que coisa fácil, no circo é muito mais difícil. Falei, eu queria fazer estrelinha. Aí eu fui numa aula. Eu falei, não é sobre fazer. Por um tempo eu era o terror da aula deles. Eu era chamado de melhor de 3. Eu, antes da aula, quando eu sabia que via a guria, eu criava processos de progressões mais difíceis para ele. E eu ainda não consegui fazer com que ele demorasse mais de 3 tentativas para pegar lá. Mas é muito doido como que a gente se conheceu nesse lugar leve também, né? E não de uma relação de travada ali, custosa, de negócio, né? Óbvio que hoje a gente é um negócio também, né? Mas como a gente conseguiu manter essa relação de amizade, de afeto. Ai, que fofura. É isso. Deixa eu voltar um pouquinho a minha história não linear. Porque em 2019, quando eu dei aqui minha primeira aula, foi também um ano um pouco depois, né? Acho que a gente começou aqui em abril, e acho que foi em junho ou julho que teve o workshop do Cheio Jurado, que é, para mim, a pessoa que se move mais maravilhosamente no mundo todo. E a gente teve uma sorte de conseguir trazer para cá. E aí, mais do que a vinda do Cheio Jurado, foi a vinda do Léo, que foi onde eu conheci o Léo, quando ele veio aqui no workshop do Cheio. E, enfim, o Léo é essa pessoa que, enfim, ele é inspirador em todos os sentidos. E ele está ao nosso lado, e a inspiração de ver o crescimento dele e a escola dele foi muito do que deu força pra gente fazer isso aqui também. Então, obrigado. Onde é que eu estava? 2023, curso, Rafa, 2023, a Bianca começou a dar aula com a gente, né, lá na Impulso, virou professora também. Enfim, ela está também desde o início com a gente, né, claro. Está com a gente desde o início, lá nas reuniões, vendo e participando da construção da Impulso, né, com a gente também. Exatamente. Não deve. Gente, não carinho. Vocês falam, a gente ouve vocês, tá? Acho que eu entendo porque tava falando assim, acho que era Maíra. A Bianca é uma fada. Ela faz o olho dela. Ela passa na gente na aula. A gente é uma fada. Então, muita coisa. Obrigado. Eu acho que dentro do movimento, né, da Impulso, assim, eu acho que você tem um papel fundamental, você acrescenta muito de diversas formas, e uma das coisas que eu acho maravilhoso assim, sobre você é justamente isso, porque nós três somos muito diferentes, né? Só que a gente é muito igual em algum sentido, né? A gente tem alguma coisa, né? E você traz uma coisa que nenhum de nós três trazemos, que é um pouco o que o Pablo fala sobre não saber dizer, sobre o que o Iago fala sobre o conhecimento básico, mas exatamente. Essa coisa da gente ficar melhor por ser diferente, você traz essa coisa que eu não consigo, a gente brinca, é essencial, não sei o quê. A forma como você se move, você fala muito isso, né? A forma como a gente se move muito sobre quem a gente é. E eu acho que a forma como você se move é uma das formas mais bonitas.
que é isso, assim, esse espaço, ele quer ser isso que o Pablo falou, que é o motivo. Não é mais que nada que a gente faz aqui, a gente faz um monte de coisa, é difícil dizer o que a gente faz, a gente ajuda as pessoas a se moverem, mas é mais do que nada, a gente dá motivos, e motivos diversos, para pessoas diversas se moverem. Porque se a gente está nesse lugar, nesse ambiente incompatível, né, entre o que o nosso potencial biológico demanda e o que o ambiente ao nosso redor demanda, isso nos leva a esse lugar de uma necessidade de movimento por um lado, mas uma paralisia, porque não tem nada no ambiente que nos motive a se movimentar. O que a gente quer ser aqui é isso, não só um, mas vários motivos para você se movimentar. Obrigado. Faz agora com esse negócio na minha mão. Exatamente. Cara, acho que eu nem vou falar muita coisa não, que tá bom, né? Todo mundo quer entender o recado. Mas acho que vale agradecer de verdade a esses dois caras fora de série, como o Iago gosta de falar, que me acolhem. A gente casou. A Belinha, minha parceira, companheira, namorada, essa aqui eu acho que ele tá contando. Ela também ajudou o café da manhã incrível, galera. Ficou lá, ó, fez o rolê de verdade, porque eu pintou parede, remassou parede, porque eu sou muito ruim nesse negócio, né? De organizar essas coisas bonitinhas. E eu falei dela, como é que eu passo minha blusa, cara? Eu começo por onde? E acho que faz parte da gente pedir ajuda, né? Pra quem sabe mais do que a gente e ninguém sabe melhor do que ela, como dar isso para pessoas, né? Esse carinho, esse amor, essa escuta infinita. Todo dia que eu chego em casa, tipo, nossa, blá. O que mais? Tá sempre atenta. E eu me inspiro para passar isso também para vocês, né? Acho que eu falo um pouco menos, mas eu escuto bastante. E eu gosto disso.